Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. Que Deus venha te abençoar aonde você está nesse momento, vendo mais um momento de reflexão que nós estamos colocando aqui no canal. Pessoal, sempre enfatizo no início de cada vídeo, né, a estar convidando você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, né? Qual você se inscrevendo ali e ativando as notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E também na plataforma do TikTok, né? Deixa aí o seu comentário, nos siga no canal do TikTok também, opiniões, eu enfatizo sempre no final de cada vídeo, deixe seu comentário, tua opinião, sugestão de temas, para que a gente venha trazendo um momento de reflexão, né? Porque o objetivo desse canal, eu sempre enfatizo, é que a gente venha aprender à luz da palavra sobre temas específicos, sobre alguns temas, o que a palavra nos orienta sobre isso, sobre aquilo, ela pode dar um direcionamento sobre esse tal tema, sobre isso que está acontecendo comigo, o que a palavra tem a dizer, o que ela pode nos instruir. Então esse é o objetivo do canal. Por isso sempre no início de cada vídeo eu convido a vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal, ativando notificações e nos siga aí na plataforma do TikTok também, para dar essa força aí, tá bom, pessoal? Pessoal, então hoje nós vamos entrar com um tema. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, baseado em Romanos 8:1, né? Não está ali no banner o versículo inteiro, mas vamos colocar aqui para analisarmos e ver o que a palavra de Deus tem a nos direcionar e nos ensinar dentro desse tema, né? Romanos 8:1 diz então: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, vírgula, mas segundo o Espírito. Então nós já estamos olhando que tem uma condicional aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer então uma exegese do texto, né? Analisar o texto, ver o que ele quer nos dizer, isso é exegese, se aprofundar no texto ali, ver o que ele tem a nos dizer, o que ele quer falar, o que ele quer transmitir, o que quer dizer esse Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Então assim, essa epístola a Romanos é o mais profundo tratado teológico do apóstolo Paulo. O capítulo 8 em especial é um ponto mais alto da carta, uma declaração da vitória da vida no Espírito, sobre a escravidão do pecado. Então ali no original, a frase nenhuma condenação há, oudei katakrima, no original, é enfática. Paulo está dizendo, não existe absolutamente nenhuma sentença, culpa ou penalidade para quem está em Cristo Jesus, né? A palavra katakrima vem de katakrino, que significa sentenciar a morte. Então, o apóstolo Paulo está afirmando que o poder da condenação foi quebrado pela obra de Cristo. Olha que top, né? Então, o poder da condenação foi quebrado pela obra de Cristo. E ali antes em Romanos 7, ele descreve a luta do homem com a carne, né? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse pratico, né? Vamos dar uma olhada ali? No versículo, no capítulo 7, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19. Aqui, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, né? Que aí descreve a luta do homem com a carne, com aquilo que satisfaz a carne, o nosso eu, não aquilo que vem do espírito, né? Mas ali em Romanos 8, Paulo muda o tom do desespero da carne para a liberdade do espírito, né? E ali está em 8:1. Então, vamos dar uma olhada para verificar um pouquinho mais sobre isso, né? A condição do homem sem Cristo. Sem Cristo, todo ser humano vive sob condenação. Sem chororô, sem tititi, né?
Ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos ver. Romanos 3, 23, diz assim, ó, porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, todos. E o salário do pecado, né, segundo Romanos 6, 23, vamos ali também, né, é a palavra de Deus, né, 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, né? Então o salário do pecado é a morte, né? A lei revelou o pecado, mas não pode libertar. Ela mostrou a culpa, mas não deu a força para vencer, né? O tempo da lei, né? Vamos dizer, no Antigo Testamento, né? O homem sem Cristo vive preso à culpa, ao medo e à morte espiritual, né? Muitos tentam compensar isso com boas obras, rituais ou aparência de piedade, mas nenhum esforço humano anula a sentença do pecado. Por isso que nós não somos salvos por obras. A salvação não vem por obras, né? Mas sim pela graça, mediante a fé. Então, porque eu seria o precursor, ou seja, quanto mais obra fazer, mais garantia de salvação. E não é assim, né? Terceiro ponto, a obra libertadora de Cristo. Mas Paulo declara, né? Vamos voltar ali. Mas Paulo declara: agora nenhuma condenação há. Então, esse agora é poderoso. Significa que a cruz mudou o tempo da nossa história. Antes condenados, agora libertos. Antes escravos e agora filhos, né? Em Cristo Jesus. E Cristo tomou sobre si a nossa culpa e nos deu o seu Espírito, né? E aqui no versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, diz assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui nós vemos duas leis espirituais em conflito, né? A lei do pecado e da morte, que governa a carne, e a lei do Espírito da vida, que reina em Cristo. Ou seja, a cruz é um ponto de transição entre essas duas realidades, né? Sem a cruz, nós nem estava aqui. Em Cristo a sentença foi paga. O juiz nos declarou justos e o Espírito nos capacita a viver em liberdade. Quarto ponto, vivendo em Cristo, não apenas crendo nele. E aí tem uma diferença muito grande, é uma diferença exorbitante entre você viver em Cristo e acreditar nele. São duas coisas bem distantes, né? E assim, essa promessa, nenhuma condenação há, é condicional. É para os que estão em Cristo Jesus. Eu sempre tenho a oportunidade de enfatizar sobre esse ponto, que as coisas com Deus são condicionais. Muitas das vezes é uma ação nossa e gera uma reação de Deus. Então, é condicional, é para os que estão em Cristo Jesus. Já abra um leque aqui. Se você não está em Cristo Jesus, quem sabe hoje é a oportunidade que você tem, né, de deixar Ele governar a sua vida, né? Não é apenas crer em Cristo, mas estar nele, viver sob o seu governo, andar no Espírito e não na carne. E aqui não está dizendo ser perfeito, né? Porque perfeito é só Jesus, mas é buscar nele a perfeição. Ó,
É buscar em Jesus a perfeição, sabendo que nós nunca seremos perfeitos assim como ele foi. Mais ou menos por aí, né? É claro que um adendo aqui, até chega aquele momento que todos nós esperamos, e recebemos um corpo glorificado, e daí tudo aquilo que é negativo não vai estar mais ali. Aí é uma outra história, né? Então, assim, muitos dizem, eu creio em Deus, mas continua preso à culpa, à carne e às obras mortas. O Evangelho não é apenas perdão, é transformação. Quem está em Cristo não vive mais sob o domínio do pecado. O Espírito Santo não apenas limpa o passado, ele governa o presente e prepara o futuro. Isso aqui é forte demais. Então o Espírito Santo, ele não limpa só o passado, ele governa o presente e prepara o futuro. Quinto ponto, aplicação prática, andando na liberdade do Espírito. Sendo assim, o texto nos desafia a viver sem culpa, mas também sem conformismo. A ausência de condenação não é licença para pecar, mas chamado à santidade, né? E aí temos uma referência ali no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quem anda no Espírito não vive preso. Quero abrir um parênteses aqui. Nós temos 2 vídeos, né, que fala sobre os frutos do Espírito e a obra da carne, né? Nós temos 2 vídeos. Se você puder dar uma passadinha na nossa galeria, na nossa playlist, você vai encontrar lá, tá? Então assim, quem anda no Espírito não vive preso ao passado, mas guiado pela graça. Não se julga pelo que foi, mas se levanta pelo que Cristo fez. Não teme o juízo, porque o amor perfeito lança fora o medo. E isso está lá em 1ª Epístola de João. Gente, isso aqui é muito importante. Não diminuindo todo o resto. Mas 1ª Epístola de João aqui, ó, capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, é isso que está enfatizando. Quem anda no Espírito não teme o dia do juízo final, porque o amor perfeito lança fora o medo, né? A vida cristã, ela não é uma fuga da culpa, ela é uma nova identidade em Cristo Jesus, né? Então assim, com isso nós chegamos a que conclusão? Qual é a conclusão que nós chegamos aí dentro de Romanos 8, versículo 1? Ele começa com nenhuma condenação, né? Nenhuma condenação. E termina com nenhuma separação. Lá no... Vou até puxar aqui já. No 39, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, entre a cruz e a eternidade, há um caminho de vitória guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, né? Portanto, viva consciente de que o inimigo pode te acusar, mas não te condenar. O mundo pode te rejeitar, mas Deus te aceitou. A carne pode te tentar, mas o Espírito te liberta. Ou seja,
Em Cristo a sentença foi cancelada, o passado apagado e a liberdade restaurada. Né? E com isso vem até um apelo final aqui, né? Dentro desse fantástico versículo. Se ainda existe culpa te perseguindo, ou vozes dizendo que Deus não te perdoou, lembre-se, a condenação terminou no Calvário. O sangue de Cristo é a assinatura da sua absolvição. Você foi absolvido com a assinatura de Cristo. Viva não como réu, mas como filho. Não como escravo, mas como herdeiro. Porque em Cristo Jesus, isso aqui tem que ser enfatizado. Só em Cristo Jesus. Ah, eu não estou em Cristo. Pois é, aí não aplica. Mas ainda não está em Cristo, mas pode estar. E você estando, a palavra final sobre a tua vida é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Amém, pessoal? É isso. Muito objetivo, bem simples de entender, né? Compreensão também. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, eu digo o seguinte: se você não está, venha, se achegue a Cristo, se achegue. Diferente de algumas coisas que são usadas aí, não é você se tornar um religioso, mas é você passar a ser filho, né? Porque Jesus Cristo nos liga novamente com o Pai, que era o objetivo inicial, até Adão pecar. Né? Adão pecou, e aí nós fomos destituídos de tudo por causa do pecado. Em Cristo Jesus, nós conseguimos reatar a nossa origem, que é divina, com o Pai. Então, se você ainda não deixou Jesus governar a sua vida, quem sabe hoje é o dia. E quando você deixar ele governar, algumas coisas ele vai trabalhando ali. Quando você for ver, puxa, me tornei uma pessoa melhor. Né? Melhor para as pessoas. Não é um melhor que o outro, que o nariz tá lá em cima. Não é isso, não. Eu sou o cara, eu sou ela, eu sou a tal. Não é isso. É você entender que você pode ser uma pessoa melhor. Né? E Cristo faz isso na vida da gente. Né? É como eu disse. Nós não somos perfeitos, mas até aquele grande dia de subir com o Senhor, lá vai ser o diferente. Mas ainda que não chegue, nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas mesmo assim, sabendo nas nossas imperfeições, Jesus está ali conosco, tomando a frente no nosso caminho. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Essa palavra me ensinou muito. Eu acredito que ensinou você também. E se fez isso, seja um canal de bênção, manda para alguém. Compartilhe essa mensagem, esse momento de reflexão que eu e você tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho mais aqui, né? Mande para alguém, compartilhar é tão simples, uns cliques, né? Só mandar para alguém ali e você já vai ser um canal de bênção sobre a vida de alguém, tá bom? E, tava esquecendo, os comentários, pessoal. Deixa o seu comentário aí no vídeo, deixa o seu comentário aí embaixo, tá totalmente liberado para você expor a tua opinião, o que você acha disso, né? Sugestão de temas para que a gente venha abordar aqui nos momentos de reflexão, para que nós juntos venhamos aprender, coloque aí, né? E a gente vai trazer aí para que a gente venha aprender cada vez mais, né? Aprendizado não tem limite, quanto mais nós temos, mais aprendemos e melhores pessoas nos tornamos, tá bom? Pessoal, então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.